Boa tarde. Olá, vamos iniciar aí mais uma aula de Física comigo, professor Luiz Carlos Noronha. Vamos falar hoje sobre a parte matemática de espelhos esféricos, tá certo? Lembrando aí que essas aulas são transmitidas aí pelo nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha, né? Você pode solicitar o material 99820967 no zap do professor, ok? E quem já está aí no grupo, pega direto aí, assista a nossa aula aí, ok? Então vamos lá para as nossas aulinhas de hoje, tá? Lembrando que nós temos a nossa Web TV, TV do professor, Web TV LCN, a Web TV LCN, tem lá no aplicativo do Google Play Store, é só baixar o aplicativo da TV LCN e acompanhar aulas gravadas e ao vivo também, ok? Então vamos para essa aula de hoje sobre a parte de espelhos aí para a turma aí que está acompanhando aí no WhatsApp. Vamos começar aqui. Deixa eu ficar pequenininho aqui, pronto. E vamos dar início aí essa parte matemática de espelhos esféricos, ok? Nós temos aí o referencial de Gauss para estudar a matemática do espelho esférico. A gente viu aqueles raios notáveis de Gauss, né? Todo raio que vem paralelo ao eixo principal do espelho volta pelo foco, tá certo? Todos aqueles raios notáveis. E agora nós vamos ver a parte matemática, tá? Lembrando que nós temos aqui um espelho esférico representado assim, né? Curvo, tá? Veio de uma calota, de uma bola, de um globo iluminado, né, bem espelhado, você serra, forma um espelho. Por dentro é o côncavo, por fora é o convexo, por exemplo, de uma colher, de uma concha, ok? Então, nós vimos que os elementos do espelho são o centro. Todo espelho que a gente representa aqui, eu tenho o centro, o foco e o vértice. Aqui eu tenho um espelho côncavo, é a nomenclatura do côncavo, daqui a pouco a gente vê o convexo. E a gente aprendeu também que a distância do centro ao espelho é que a gente chama, que eu estou botando aqui, essa distância do centro a qualquer ponto do espelho, a gente chama de raio, ok? Então, esses são os elementos do espelho. O eixo principal é você ligando o centro ao vértice do espelho. O vértice é sempre esse ponto aqui, no ponto médio. O foco é a metade da distância entre o centro e o vértice. Então, o foco é a metade do raio. E o raio é a distância do centro até o espelho, ok? Então, apagando isso daí. Vocês viram isso já, tem aí na nossa aula passada, e hoje nós vamos ver a matemática. Mas para ver a matemática, a gente está vendo aí a luz incidente, né, na frente do espelho, a parte onde fica esses tracinhos aqui, né, esses cabelinhos aqui, é a parte de trás do espelho, onde não tem luz, né, porque a luz bate no espelho, ela bate e volta, tá? Ela bate e volta, então nós temos a luz sempre aí na frente do espelho, tá aí a luz incidente, beleza? Então, primeiro nós temos que adotar dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Então nós vamos adotar como referencial de Gauss para as equações que nós vamos estudar, para cima positivo, para baixo é negativo, isso é uma convenção, nós vamos usar ela, tá? E no eixo X, aí é o contrário, né? Como se fosse o eixo X, nós vamos ter mais para o lado da luz e menos para a parte de trás do espelho, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para entender essa parte matemática de espelho, para resolver as questões matemáticas, né? As questões que aparecem lá, tá certo? Nós temos que para cima é mais, para baixo é menos, para a esquerda, onde tem luz, é mais, para a direita é menos. Esses aí são os nossos eixos que nós vamos definir assim. Passando aqui, ó, eu vou botar aqui para vocês, por exemplo, uma vela. Se eu coloquei uma vela aqui, a gente já aprendeu a achar a imagem dela, tá aqui a imagem, eu estou botando um X aqui, onde está aí a imagem, né? Então, essa vela aqui, por exemplo, apareceu da parte de trás. O I está para cima, seria positivo, que a gente viu que para cima é mais, né? O pelinha, ó, essa distância pelinha, a distância da vela ao espelho está do lado direito, então vai ser negativo, né? Tá? Aqui, o O está para cima, né? Vai ser positivo, o tamanho da vela, ok? E tá, o P aqui, ó, tá na frente do espelho. Então, desse lado de cá, a gente viu que era mais. Então, o P é a distância do objeto ao espelho, como é na horizontal, está do lado que tem luz, da frente do espelho, aqui é onde tem luz. Então, nós temos aí
nesse caso, P positivo. P' não, a vela apareceu atrás, então P' seria negativo. Esse é o primeiro exemplozinho aqui, mas nós vamos ver vários exercícios aqui e a gente vai terminar entendendo. No caso, o objeto, a vela e a sua imagem ficaram para cima, tanto o O, que é o tamanho da vela, como o I, que é o tamanho da imagem da vela, então para cima é positivo. P, a distância da vela ao espelho, ela está na frente do espelho, é positiva, a gente sempre coloca o objeto na frente do espelho, sempre vai ser positivo. E nessa situação, P' apareceu, a imagem apareceu atrás do espelho, então P' é negativo, tá? Porque no eixo X, ó, ele está aqui no eixo X, esse lado é menos, e o outro lado aqui, ó, no eixo X é mais, ok? Então foi só um exemplo para a gente entender melhor quem é esse mais, quem é esse menos, mas não se preocupe que de tanta gente usar aqui no dia a dia vai ficar uma coisa normal, ok? Só de tanta gente exercitar. Bom, então a gente viu isso aí tudinho, ó, que eu falei para vocês, a ordenada, a abscissa da imagem, a ordenada do ponto imagem, e vamos no eixo X. P' é a abscissa da imagem, né? P é a imagem, a abscissa do objeto. Se a imagem for real, ela aparece na frente do espelho, então P' vai ser positivo. Então, toda vez que a imagem for real, P' é positivo, porque a gente viu que P vai ser sempre positivo, porque P é a distância do objeto ao espelho. Então, o objeto ele sempre tem que estar na frente do espelho para aparecer a sua imagem. Então, é positivo. Agora, P', se aparecer atrás, ele é negativo, se aparecer na frente, ele é positivo. Então tá aí, ó. P', ó, pode ser maior do que zero, ou seja, positivo. P' pode ser maior do que zero, ou seja, positivo. Se a imagem for real, que é a imagem real, é a que aparece na frente do espelho, né? Lembra? No espelho plano da nossa casa, a imagem aparece sempre atrás, ela é sempre considerada virtual. É só um conceito, não tem nada de virtual e real em termos de real, existe não, tá? Ok? Tanto existe a imagem atrás do espelho, que a gente chama de virtual, como existe a imagem que se forma na frente do espelho, a gente colocando um anteparo, que a gente chama de real, é onde a luz se encontra. Ok? Então, P' pode ser positivo ou negativo. Então, se ele diz lá que o objeto está a 5 centímetros do espelho e é uma imagem real, eu já sei que se a imagem está a 5 centímetros do espelho e é uma imagem real, vai ser mais 5 que eu vou usar. Se ele diz que a imagem está a 5 centímetros do espelho esférico, né, e a imagem é virtual, então eu já sei que virtual aparece atrás do espelho, esse vai ficar menos 5 centímetros que eu vou usar, ok? A gente só vai botar o sinal nos dados, tá? Então, repetindo, P', como você está vendo aí, pode ser positivo, maior do que zero, ou pode ser negativo. Então, sempre que ele falar que a imagem é real, então se a imagem apareceu a 5 centímetros do espelho e ela é real, eu vou usar na equação mais 5, porque a imagem real está na frente do espelho, e na frente do espelho a gente viu que é positivo a abscissa, tá certo? E se ele falar que está a 5 centímetros do espelho e a imagem é virtual, então esse P', a distância da imagem ao espelho, se é 5 centímetros e é virtual, eu vou usar na fórmula menos 5. Tá? Porque ela está atrás do espelho, então coloco o sinal negativo. Eu tenho que saber esse sinalzinho, mas a gente vai aprendendo aqui no exercício. O foco é a mesma coisa. Se o espelho for côncavo e a distância focal for 10 centímetros, eu vou botar mais 10. Se ele falar na questão que o foco do espelho é 10 centímetros e ele é convexo, eu vou colocar na equação menos 10. Esse menos é importante porque muda todo o resultado. Por isso que é importante a gente saber quanto é que o foco vai ficar mais 10 e quanto é que o foco vai ficar menos 10, ok? O foco vai ser mais 10 quando for um espelho côncavo e vai ser menos 10 quando for um espelho convexo. Lógico, o espelho convexo, o foco está atrás do espelho, lembra? Então, é negativo. Vamos, mas tenha calma que a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo melhor esse mais e esse menos, mas é importantíssimo, porque nós vamos ver as formulazinhas, e a fórmula é só uma soma de fração, sexta série, mas é importante a gente botar mais 10 ou menos 10, que muda todo o resultado, ok? Bom, no eixo Y, a imagem para cima, lógico, é positiva, para baixo é negativa, isso é da matemática, para cima é mais, para baixo é menos, é a mesma convenção, ok? Bom, o aumento linear do espelho, o que é um aumento representado pela letra A? É quantas vezes a imagem ficou maior
ou menor, tá? Menor também a gente usa esse mesmo, fica um pouco distorcido, o aumento da imagem, se a imagem ficou menor, mas a gente chama isso de aumento. Então, se o aumento for 5, A igual a 5, significa que a imagem é 5 vezes maior que o objeto, tá? Se o aumento for igual a 7, significa que a imagem é 7 vezes maior que o objeto. Se o aumento for igual a 1/3, significa que a imagem é 3 vezes menor, ok? A gente vai, daqui a pouco, ver isso direitinho. Bom, aí tem as equações, né? Que a gente tem que associar, e vem de semelhança de triângulo, a gente não vai demonstrar isso, mas é importante aí, principalmente quem está fazendo Enem ou vestibulares aí para concursos mais concorridos, tem que ficar lembrado dessa fórmula. O aumento é I sobre O, né? I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, ou então o aumento é menos P' sobre P. P' é a distância da imagem ao espelho, P é a distância do objeto ao espelho. P e P' é na abscissa. O e I é o tamanho do objeto, é na altura, no eixo Y, ok? Na sua ordenada. Bom, se tiver A maior que 0, a imagem é direita, significa que é direita ou direta, que os dois estão para cima. E lógico, se o aumento foi de 5, mas a imagem é invertida, o próprio nome já diz, o I está para baixo, então para baixo é menos, vai dar negativa. Então, toda vez que ele der um aumento e falar que a imagem é invertida, o aumento, a imagem foi 3 vezes maior que o objeto, mas ela é real e invertida. Então, significa que a imagem está invertida, está para baixo, então é negativo. Então, o A vai ficar menos 3, tá? Se a imagem foi 3 vezes maior que o objeto e ela é virtual e direita, então ela está para cima, então vai ser mais 3, ok? Bom, pessoal, quem já viu isso aí está se vindo aí como revisão, quem está vendo pela primeira vez, né? Acontece muito. A gente vai agora falar aqui para vocês, ver alguns exemplos, quando seria mais, quando seria menos, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o O, a altura do objeto, o O é mais, seria positivo, que está para cima. Então, se eu tivesse um objeto de 2 metros, ia ficar mais 2 na fórmula. Já a imagem, ela ficou aqui embaixo, ó, a imagem, ó. Tá aqui a imagem, ó. Ela ficou aqui embaixo. Se ela ficou aqui embaixo, se ela ficou menos 2 metros, eu vou botar menos 2 metros, porque para cima ela é positiva. A imagem aqui está invertida de cabeça para baixo. Então, a altura dela eu vou usar como sendo 3, se for 3 centímetros, por exemplo, mas na hora de jogar na equação, a gente vai botar menos 3, ok? Vamos lembrar aí, está aqui a equaçãozinha, são várias equações, e chega aqui, desenvolvendo aqui, a gente chega a essa fórmula, que é o que a gente vai usar mesmo no dia a dia, que ninguém vai ter tempo de desenvolver isso, a gente não tem tempo nem de resolver todas as questões, que são uma quantidade enorme lá no Enem, totalmente fora de série. Então, ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é o foco, P é a distância do objeto ao espelho, e P' sempre tem linha a imagem, né? P' é a distância da imagem ao espelho. Então, essa expressão a gente usa muito para essa parte de matemática. Hoje é só matemática aqui que nós estamos vendo na parte de espelho. Sim, aí você pode também ter o aumento como sendo essa fórmulazinha aí. Foco sobre foco menos P. E também nós vimos há pouco tempo que o aumento é a relação entre a imagem e o objeto. Então, pode ter essa fórmula que a gente viu no slide passado, o I sobre O. Se a imagem é 10 e se a imagem se formou com 10 metros e o objeto só tinha 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a imagem A vale 5, tá? Então, eu tenho essa outra formulazinha aqui também, que a gente colocou aqui embaixo, ok? Vamos fazer um exercíciozinho? Bora fazer um exercíciozinho para a gente ver como é que aplica isso no dia a dia, como é que vem isso no vestibular. Então, olha só. Em um experimento óptico, uma vela é posicionada a 120 centímetros de um espelho esférico côncavo, de distância focal desconhecida. Então, ó, 120 é a distância da vela até o espelho. Então, é P. P vai ser mais 120, né? P é sempre positivo. P' é que pode ser mais ou menos. P' é a distância da imagem ao espelho. Então, como ele disse aqui 120, eu já sei que aqui é P,
porque P é a distância do objeto até o espelho. Então ele diz aqui, ó, em um experimento óptico, uma vela é posicionada a 120 centímetros de um espelho. Então é P 120. Positivo, porque é sempre na frente do espelho, a gente viu que é mais, ok? Aí ele deu aí o desenho. O espelho côncavo, papapá. Ele diz, considere que o espelho obedece às condições de estigmatismo de Gauss. Então serve aquelas nossas fórmulas que a gente viu há pouco tempo. E que o tamanho da vela é 4 vezes maior que o tamanho da sua imagem projetada no anteparo. Então, ó, o tamanho da vela é 4 vezes maior que a sua imagem, tá? Então, o A vai ser 1/4, porque a vela, a imagem é 4 vezes menor, tá certo? Então, o A representa o aumento da imagem. Nesse caso, a imagem é 4 vezes menor, né? Já que a vela é 4 vezes maior, a vela é o objeto. Então, se o objeto é 4 vezes maior do que a imagem, significa que a imagem diminuiu. Então, vai ser 1/4. A vai ser igual a 1/4. Se a vela fosse 4 vezes menor, ou seja, a imagem fosse 4 vezes maior, então o A seria 4. Ok? E ele diz que a imagem é projetada no anteparo. Quando a imagem é projetada, ela não está atrás do espelho, ela está na frente. E nós vimos que na frente do espelho a imagem é de cabeça para baixo. Então esse A vai ser negativo, menos 1/4, ok? Ele vai ser negativo exatamente porque a imagem está invertida. Toda imagem que é projetada, ela é real e invertida, tá? A virtual não projeta. O espelho plano na nossa casa não projeta nada. A gente só vê a nossa imagem atrás, que é virtual. Então, se a imagem foi projetada, ela está na frente do espelho, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Toda imagem real é invertida. Lembra da aula teórica? Ok? Então, se é invertida, é negativo. Então, vamos lá. O que eu botei aqui, ó, tá aí o objeto. A 120, ó, tá aí a distância, né? Então, no caso, vou botar aqui só para lembrar, mais 120, que está na frente do espelho. O P vai ser sempre mais 120, tá? A não ser que venha uma questão lá, um problema misturando com lente, com alguma coisa, você tem que analisar. Mas, até hoje, tudo é direto, 120. O I é menos O sobre 4, que é 4 vezes menor, negativo, né? Porque como foi projetada é invertida, então o I está para baixo, então sempre vai ser menos. Se não fosse invertida, a imagem estivesse aqui para cima, então seria mais também. Mas ele disse que a imagem foi projetada, então para ela ser projetada ela tem que ter luz. Se ela tem luz, ela é na frente do espelho, tá? E na frente do espelho ela é sempre invertida, então fica aqui pelo eixo Y aqui, fica negativo, então a imagem é menos, ok? Bom, tudo bem. Aí eu venho na fórmula, ó, ele pediu aí o foco. A gente tem a fórmulazinha, vocês têm que praticar, ter essas fórmulas em mente, né? A é F sobre F menos P. A foi menos 1/4, por quê? Porque a imagem diminuiu, né? O objeto é 4 vezes maior, então a imagem é 1/4. Se o objeto fosse 4 vezes menor, então o A seria 4, porque a imagem aumentou. Se o objeto é menor, a imagem aumentou, então seria mais 4. Como o objeto é maior, significa que a imagem diminuiu, então 1/4, ok? Se fosse 3 vezes, o objeto fosse 3 vezes maior que a imagem, significa a imagem menor, seria 1/3. Então A é menos 1/4. O P é a distância do objeto ao espelho, ele deu 120. A gente vai só fazer essas continhas aqui, matemática, né? Vocês podem fazer, qualquer coisa, tem o nosso zap aí do professor, tira dúvida com a gente, ou com o seu próprio professor em sala de aula, né? E você vai ver que o foco aí vai dar 24 centímetros, ok? Vamos com calma e vamos agora fazer uma segunda questão, ok? Com o tempo a gente vai se acostumando com essas fórmulas e com esse sinal de mais e menos. No início dá uma atrapalhada assim, mas depois você pode assistir, essa aula vai ficar gravada, eu vou deixar aí gravada no nosso Facebook, vou botar lá no nosso canal de aulas também. Você pode solicitar o cartão digital, que eu mando o cartão digital com um toque, você cai nessas aulas, ok? É só pedir no privado, vocês têm meu número aí, 84, né, Rio Grande do Norte, 9, um 9 na frente, aí vem 9982
0967, ok? Então, repetindo, 84, a gente botou aí no desenho, daqui a pouco eu coloco de novo, o 9 na frente, aí vem 9982 0967, ok? Daqui a pouco a gente coloca aí de novo para vocês. Vamos fazer essa questãozinha aí, ó. Um garoto decide utilizar como espelho esférico a tampa pouco encurvada e bastante polida de uma panela. Então tá aqui, ó, a vela, daqui até a panela é a distância do objeto ao espelho, então eu chamo de P. O tamanho da vela é O, né, que a gente aprendeu, tá certo? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Um garoto decide utilizar como espelho esférico a tampa pouco encurvada e bastante polida de uma panela. Colocando a base de uma vela acesa sobre um local por onde passaria o eixo principal do espelho, o garoto conseguiu projetar na parede de um quarto escuro, a uma distância de 2 metros da superfície da tampa, uma imagem da vela ampliada em 10 vezes. Então, olha só. O garoto conseguiu projetar. Então, se projetou é porque tem luz. Se tem luz, eu já sei que essa imagem é invertida, tá? Então, o tamanho dela é invertida. Ela foi ampliada em 10 vezes, tá? Então, vai ser o A, vai ser menos 10, porque ela foi projetada, invertida, tá certo? Se ela aparecesse atrás do espelho normal, seria o A seria mais 10. Nesse caso, vai ser menos 10. Lembre-se disso. Toda vez que a imagem for projetada, o A é menos 10, ok? Para ser obtido esse resultado, a distância que a vela foi posicionada à frente da superfície da tampa da panela, supostamente esférica, era de, então ele quer a distância da vela, ele quer P, ó. Ele quer P, ok? Então vamos apagar e fazer novamente a leitura, como a gente faz lá no Enem, né? A gente lê a primeira vez rapidamente, depois vai lendo e vai marcando para não se atrapalhar lá na frente. Um garoto decide utilizar como espelho esférico a tampa pouco encurvada e bastante polida de uma panela. Colocando a base de uma vela acesa sobre um local por onde passaria o eixo principal do espelho, o garoto conseguiu projetar na parede de um quarto escuro, ó, projetou na parede, tá? Então a imagem vem de cabeça para baixo, que vai ficar na frente do espelho, não vai ficar lá atrás, seria virtual. Quando projeta, ela é real, toda real é invertida. Conseguiu projetar na parede de um quarto escuro a uma distância de 2 metros da superfície da tampa. Então aqui, ó, P', a distância da imagem é P', e ele quer P, né, a distância da vela, e ele deu P', 2 metros a distância da imagem. E ampliada em 10 vezes, então a imagem é 10 vezes maior, tá certo? Então o A vale 10, só que como é invertida, eu vou botar na fórmula o A igual a menos 10, é importante esse detalhe, tá? Se o A é mais 10 ou menos 10, se a imagem fosse direita, não fosse invertida, o A seria mais 10, que ele diz que o objeto foi 10 vezes maior, mas como ele diz que foi projetada, para ser projetada, a imagem é invertida, o A é menos 10. Aí ele pede a distância da vela ao espelho. A distância da vela ao espelho, eu botei aqui no desenho, ó, é P. Ele quer essa distância da vela ao espelho. Então vamos lá. Ó, se a imagem foi projetada na parede, então trata-se de uma imagem real e, consequentemente, é invertida, ok? Então já sei que o A é menos 10, ok? O caso em questão é aquele em que o objeto encontra entre o centro de curvatura e o foco. Lembra-se? Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem aparece maior, além do centro. Se ele estivesse no centro, a imagem era do mesmo tamanho. Como ele disse que a imagem é maior, está entre o centro e o foco. Mas isso aí foi só um detalhe. Vamos lá para a solução pela matemática. Está aí a vela na frente do espelho, que é a tampa da panela, né? E ele quer a distância do objeto à vela. Ele quer essa distância do objeto a tampa, né, da vela à tampa. E ele deu que a imagem apareceu a 2 metros. Então ele deu P', 2 metros, ok? Então tá aí, P', 2 metros. Beleza? Essa é a questão. Ó,
Ele diz que o objeto estava na frente de um espelho, a imagem apareceu 10 vezes maior, então o I vai ser 10, só que menos 10, porque ela foi projetada, ele disse, então quando ele diz projetada é a mesma coisa dizendo que é menos 10, 10 vezes maior, mas está de cabeça para baixo. E ele disse que a imagem apareceu a 2 metros. Aí ele quer saber qual é a distância, quanto é que vale aqui o P, ó. Qual a distância do objeto ao espelho. Por que é que a gente sabe? O A é menos 10, porque o A é o aumento. Se a imagem foi 10 vezes maior que o objeto, o A vai ser 10. Ficou negativo porque a imagem é invertida, então é menos 10. Aí eu vou na forma. Qual é a forma? A é menos P' sobre P. Quanto é A? Menos 10. Quanto é P'? Então, P' ele está a 2, tá? P' está a 2. Opa, perdão, botaram aqui menos 2. Sim, o menos é da forma. Daqui, o P' é 2, porque ele está na frente do espelho, é 2. Esse menos é da forma. O P' é 2, tá? O P' é 2. E o P é a distância do objeto ao espelho que eu quero. É só fazer as contas. Então, vai ficar P sobe, o 10 desce, 2 dividido por 10 vai dar 0,2. Menos por menos dá mais. Então, pessoal, é isso aí. O que é que eu tenho que saber? Ele deu P, eu vou botar se é mais ou é menos. É mais. Por quê? Porque o objeto ficou aqui na frente do espelho. Então, desse lado aqui é mais. Então, essa distância daqui para lá, que é P', vai ser mais, ok? O objeto ficou invertido. Invertida é o tamanho de I. Então, I vai ser menos. Por quê? Porque quando é invertido, para cima é mais, para baixo é menos. Então, a gente fica menos 10. É 10 vezes maior, mas ficou menos 10. Depois, é só jogar na fórmula. O I é menos 10, porque foi 10 vezes maior que o objeto, né? Menos 10, ó. E o P é 2. Essa distância aqui está no eixo X, é mais. Então, substituo A por menos 10, P', que é a distância da imagem ao espelho que ele deu. Ó. Ele disse que a imagem apareceu a 2 metros e pediu a distância do objeto ao espelho. Então, ele pediu isso aqui, P, ó. Então, ele pediu P. Eu fui numa fórmula para achar P. Se A vale 10 e P' vale 2, quando eu substituir nessa fórmula, eu vou achar que o objeto estava a 0,2 metros do espelho, ok? Então, não é uma coisa bem facilzinho, mas não é nada do outro mundo, né? Dá pra gente ir olhando isso daí e resolvendo, ok? Tá aí o nosso zap que eu falei, o 99820967, que todos vocês já têm, mas quem não tiver aí quiser pegar o material, alguma coisa, é o zap do professor, bastante conhecido aqui em Natal, Rio Grande do Norte, professor Luiz Carlos Noronha. As nossas aulas passam no Facebook, tá certo? Você pode também pedir o cartão virtual e baixar essas aulas aí. Com um cliquezinho, eu mando o cartão virtual no seu WhatsApp, com um clique você cai em mais de 1000 aulas gratuitas com todas as disciplinas, matemática, redação, física.